Olá, eu sou o professor Gilmar Reis, médico, pesquisador, trazendo para vocês mais um Saúde Todo Dia. Vamos trazer um assunto que tem dominado todas as discussões nas redes sociais nas últimas 72 horas aqui no Brasil. Na verdade, nós assistimos ao vivo, em tempo real, uma situação ocorrida no BBB 2024 com uma das participantes, a Vanessa Lopes. Provavelmente algo associado a um transtorno da saúde mental. Nós tivemos, na verdade, nessas últimas quase 72 horas, uma verdadeira aula prática sobre sinais e sintomas associados aos transtornos mentais, manifestados de diversas formas, seja através da própria participante, seja através dos outros participantes interagindo com ela. Manifestações claras, as quais podem sinalizar uma série de transtornos mentais possíveis. As pessoas que possuem a saúde mental alterada, elas literalmente clamam indiretamente por ajuda, através das suas manifestações, seja manifestações verbais ou manifestações não verbais. Cabe a nós, em seu entorno, ficarmos atentos para esses sinais e podermos ajudar o quanto antes nessas situações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental ela é um estado de bem-estar mental a qual permite às pessoas lidar com as adversidades do dia a dia, seja os estresses, as situações constrangedoras, e através disso e dessa interação, nós conseguimos realizar as nossas atividades, desenvolver as nossas capacidades, aprender, trabalhar e contribuir para o convívio global em comunidade. Então não existe algo muito específico que define a saúde mental. Ela é, na verdade, um conjunto de sinais e sintomas. Quando nós saímos desse conjunto de sinais e sintomas, nós vamos entrar já na seara dos transtornos mentais, que podem evoluir, inclusive, para doenças mentais mais graves. É um componente integral da saúde. Não se pensa em saúde de um indivíduo ou de uma comunidade sem passar pela saúde mental. Isso é que sustenta as nossas capacidades individuais. E é muito importante nós entendermos isso, porque a saúde mental ela é um direito humano básico, definido pela Organização Mundial de Saúde e até mesmo por documentos legais da própria Organização Mundial de Saúde. E também da ONU. Né? É crucial para o desenvolvimento de uma sociedade uma saúde mental adequada. E qual que é a dimensão desse problema, tanto no Brasil quanto no mundo? Ora, é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, 30% de todos os afastamentos de pessoas durante o trabalho se devem à depressão. E somado a isso, vem quase 20% também associado à ansiedade. Então, só de depressão e ansiedade, nós estamos aqui com 50% de todos os afastamentos de pessoas com carteira assinada no nosso país. Então, é algo de uma dimensão de saúde pública gigantescas. Para complicar essa equação, durante a pandemia de 2019, a saúde mental no mundo inteiro sofreu um grande impacto. No Brasil, ela aumentou em 25% a mais do que existia antes da pandemia. O Brasil é considerado o país da América Latina que possui o maior percentual de pessoas ansiosas. Na pandemia, houve um crescimento de mais de 1.200% da demanda de consultas relacionadas a algum grau de transtorno mental da população brasileira. Então, é um problema gravíssimo que nós precisamos abordar. A saúde mental ela é construída ao longo do nosso crescimento. Só para vocês terem uma ideia também do que é isso,
Nos adolescentes, até 14 anos, 50% que vão ter problemas de saúde mental no futuro já têm sinais claros e aparentes de algum grau de transtorno mental. Quando estamos por volta dos 24 anos, 80% da população já manifesta algum grau de transtorno mental. Então é algo que evolui progressivamente, lentamente, daí a dificuldade de nós que convivemos diariamente com essas pessoas percebermos esses problemas. Precisamos estar atentos, né? 20% de todos os adolescentes convivem diretamente com algum grau de transtorno mental. E o que leva a esses transtornos mentais? Ora, as exposições às questões sociais, econômicas, geopolíticas e ambientais desfavoráveis, elas influenciam decisivamente na saúde mental das pessoas. A pobreza, a violência social, as desigualdades que existem para as pessoas, a privação ambiental, e isso tudo aumenta o risco dos transtornos mentais nos jovens. Então é importante a gente estar atento para todas essas questões. Somando-se a isso, nós temos o bullying, que tem crescido cada vez mais, principalmente no ambiente escolar. Os castigos físicos, né? Muitas famílias adotam castigos físicos como uma maneira de orientar os seus filhos, e isso causa profundos traumas na evolução dessas crianças. E a educação muito rígida, né? É difícil essa calibração, mas ela é importante e nós vamos perceber isso ao longo do cuidado das nossas crianças e adolescentes. Falando um pouco sobre as questões mais técnicas associadas ao transtorno mental, é importante eu trazer aqui alguns conceitos. Os mamíferos, os animais, eles manifestam as suas emoções de uma maneira mais direta, como uma maneira de exercer a sua sobrevivência diante do meio, né? Então, eles têm os estímulos ambientais, esses estímulos ambientais vão interagir com um sistema que existe no cérebro, que chama sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de estruturas a nível do cérebro que exercem efeitos sobre as emoções. Esse sistema límbico processa as sensações adquiridas através do ambiente e promovem respostas de medo, de estresse, de cuidado, de preocupação, de alegria, e isso nos animais. Para que isso? Para a sua sobrevivência. Então, à medida que os animais vão desenvolvendo essas estruturas no cérebro que se interagem e promovem esta reação complexa diante de algum estímulo, isso vai favorecer ou não a sobrevivência. Você imagina um animal que vai estar diante de outro, então um animal carnívoro vai perseguir esse outro animal. Se esse animal não tem essas estruturas definidas, ele vai ter essa percepção do perigo de uma maneira mais primitiva. Então, à medida que esse sistema vai se desenvolvendo, essas percepções vão se aprimorando. Já em nós primatas, seres superiores, o que nós temos de diferença em relação a isso? Nós temos a nossa capacidade de racionalização diante dessas emoções e dessas experiências que o meio ambiente proporciona. Isso porque nós temos outras estruturas cerebrais que vão se desenvolvendo ao longo da evolução das espécies. Então, nós temos substâncias chamadas córtex cerebral, que ele é uma área muito mais desenvolvida do que nos animais, e o córtex cerebral, ele vai processar, diversas áreas vão processar essas sensações e transformar em emoções. Então, esta que é a nossa diferença. Então, nós temos aí o chamado neocórtex cerebral, que ele vai ser responsável pelas nossas emoções, pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso poder de decisão em relação a um estímulo, a um perigo, a um estresse, a uma alegria, gerando um comportamento de sobrevivência, mas muito mais elaborado do que nos próprios animais.
Existe um circuito muito complexo no nosso cérebro que faz essas interações. E esse circuito muito complexo, ele se desenvolve de maneira muito particular em cada indivíduo. Por isso que as nossas reações às emoções, elas são diferentes em relação a uma pessoa para outra, porque depende de toda uma experiência neurosensorial e de contato com o meio externo, que, convenhamos, ela não é idêntica nem para gêmeos. Quem dirá para pessoas diferentes, pessoas que moram em regiões diferentes, em países diferentes, que têm diversos outros estímulos que não são semelhantes. Essa interação soma-se a outras estruturas importantes no nosso cérebro, como a região talâmica, o hipocampo, a amígdala e outras que não cabe a gente entrar nesses detalhes, que vão gerar essas sensações que vão diferir muito de uma pessoa ou outra. E a região do hipotálamo, como ela faz essa interação, nós temos lá estruturas muito importantes que controlam a nossa pressão arterial, a nossa respiração, a nossa frequência cardíaca. Por isso que as emoções possuem uma experiência visceral e até mesmo de dados que você pode mensurar, como sudorese, taquicardia, né, palpitações, aumento da pressão arterial, a dilatação da pupila, enfim, várias sensações que podem se desencadear. Então, para resumir esse conjunto todo, uma experiência objetiva que você tem, ela é processada em várias áreas do seu cérebro, vai confrontar com experiências prévias já armazenadas no seu cérebro através da sua memória, vai fazer uma interação e vai gerar uma resposta a esse estímulo, que vai ter tanto experiências e respostas viscerais das emoções, através do sistema nervoso autônomo e da liberação de hormônios, como adrenalina, noradrenalina, dopamina e até mesmo ocitocina em várias situações, e vai gerar um disparo, né, através da amígdala para essas experiências e as reações a essa experiência emocional. Como que nós podemos identificar esses problemas, esses sinais, esses avisos em relação aos transtornos mentais? São vários sinais, né? Vou citar alguns que eu julgo mais importantes. Comportamento de risco, a pessoa muda o seu comportamento e começa a ter alguns comportamentos de risco maior, até para a sua integridade física ou de terceiros, né? A pessoa começa a ter um medo repentino de situações que, em tese, não deveriam gerar este grau de reação. A pessoa começa a ter um pensamento meio desagregado da realidade, né? Como todos nós conhecemos. Pode ter aquela sensação de um complô, sensação de perseguição, sensação que existe uma situação construída para prejudicar aquela pessoa. Aí começa a ter deturpamentos da realidade que a cerca, começa a acreditar em coisas, em pessoas, em informações que na verdade não aconteceram, não são reais. Pode ter alterações drásticas do humor, né? Então, às vezes, algo que você conta que é para ter uma determinada reação, a pessoa tem uma reação muito mais amplificada ou até mesmo completamente inesperada. Começa a não conseguir dormir direito, ou então fica só dormindo, né? A dificuldade de se concentrar, de ficar parado, né? Então, preocupações com medos, com coisas que atrapalham o dia a dia, que às vezes normalmente não tem uma grande expressão no desempenho das suas atividades, e para aquela pessoa é um problema importante. Então, são vários pequenos sinais que você vai percebendo e pode sinalizar algum grau de transtorno mental. Mas aí você deve estar se perguntando agora, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Cada situação é uma situação em particular, mas sim, nós temos algumas coisas que nós podemos ajudar. Primeira delas, incentivar essas pessoas a procurar auxílio para os seus problemas.
É muito importante nesse momento nós ouvirmos as pessoas, deixar essas pessoas falarem, expressar as suas preocupações, expressar os seus medos, expressar as suas angústias, porque aí nós vamos ter uma visão mais clara da dimensão de como isso está afetando o dia a dia para esta pessoa. Né? Precisamos incentivar ela a compartilhar essas angústias conosco. E devemos, a todo custo, evitar expressões como, por exemplo, isso é passageiro, não se preocupe, isso é coisa da sua cabeça, você não tem motivos para preocupar, você tem uma vida muito boa, então você não tem motivos para ter esse tipo de problema, você está querendo chamar a atenção, eu também já tive esses problemas e agora não tenho mais. Eu acho que você não tem fé, você não está tendo uma visão de Deus, então você precisa ter mais fé para não ter esses problemas. Olha, não se preocupe, tudo vai dar certo. Deixa o tempo passar que as coisas vão se resolver. Olha, isso é só uma fase, você vai superar. Ah, isso é coisa de gente mimada, de gente rica, de gente que não tem problema, a família dela é perfeita, então por que ela está tendo esses problemas? Ora, gente, tudo isso é o que a gente deve evitar a todo custo. Porque para aquela pessoa, isto é um grande problema. E nós não devemos medir os problemas dos outros com a nossa régua. Cada pessoa tem os seus problemas e ela sabe o que ela está passando. Então, aqui, se a gente pode fazer alguma coisa, é dar acolhimento, ouvir, entender, aconselhar a procurar ajuda e, sobretudo, exercermos a empatia para com o outro. Este é mais um episódio do Saúde Todo Dia.